medicina moderna não falha exatamente em suas possibilidades de ação, mas na visão de vida que as fundamenta, de forma muitas vezes silenciosa e irrefletida. A medicina naufraga devido à sua filosofia, ou, em palavras mais exatas, a carência de uma filosofia. Os procedimentos médicos até agora orientaram-se unicamente pela funcionalidade e pela eficácia. A falta de uma alma interior é que, por fim, acarretou-lhe uma crítica de ser desumana. Olá, mulheres divinas! Olá, seres de luz! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma resenha deste canal. E hoje vou pagar uma dívida de 5 anos. Pois é, meu nome é Cíntia Blanc, sou psicanalista integrativa, astróloga, bibliófila e fazem quase 5 anos que eu gravei outra resenha neste canal, que foi deste livro aqui. E recebi vários comentários. Mas Cíntia, e os outros livros? Porque ele faz parte de uma trilogia. Você já tem resenha dos outros livros? E eu tenho os livros, mas não fiz a resenha ainda. Vou fazer. E aí vem pandemia, vem maternidade, vem mudança de cidade e só hoje estou pagando a minha dívida. Então, assim, já vou gravar dos 2 livros. Vou gravar primeiro desse daqui e depois você procura aí no canal o outro que faz parte dessa trilogia. Então, vamos falar da doença como caminho, que é quando se inaugura, então, este tema da psicossomática. Embora da psicossomática trabalhado pela Rutger Dawkins, né? Acontece até que, na verdade, o próprio autor, ele comenta que tem um outro livro que ele indicaria como uma pré-leitura deste, que é o Desafio do Destino. Este livro eu não tenho, nunca li, nem vi assim disponível, então nunca nem vi este livro. Mas ele cita na introdução desse livro aqui que este livro, O Desafio do Destino, seria uma recomendação aí de uma leitura anterior, mas que nada impede da pessoa começar por este. Até porque quando os autores, o Thoward, não sei se falarei certo, né? O Thoward e o Rutger, eles escreveram esse livro, não sabiam que seria uma trilogia, né? Não sabiam que teria uma continuidade. Mas, para quem for fã do autor, desta abordagem de saúde, já fica aí a dica para O Desafio do Destino. Este livro aqui que eu tenho, ele é a 23ª em reimpressão, que é de 2021. E ele tem 262 páginas. Então, ele não é muito grandinho, tem 262 páginas. A primeira edição desse livro é em alemão, os autores são da Alemanha, em 1983. E ele só veio para o Brasil através da editora Cultrix, que faz parte do Grupo Pensamento, em 92. Então, ele foi escrito em 83, veio para o Brasil em 92, e essa edição que eu tenho é de 2021, tá? Vou te ler aqui um pedacinho da orelha do livro, que fala um pouquinho sobre o livro e sobre os autores, tá? Em A Doença como Caminho, os autores apresentam seus pontos de vista revolucionários com relação aos conceitos de saúde e doença, e examinam e interpretam a expressão simbólica dos sintomas das doenças mais frequentes, mostrando-nos que o sintoma pode ser visto como um professor,
que nos ajuda a ter mais consciência dos aspectos ocultos de nós mesmos e a integrá-los. Eis a diferença entre lutar contra uma doença e transmutar a doença em saúde. Olha que interessante, né? Para eles, a cura só acontece pela transmutação e nunca pela vitória sobre um sintoma. Pois a cura pressupõe a compreensão de que o ser humano se tornou mais sadio e consciente. A proposta dos autores é justamente usar a doença para atingir novos patamares do nosso desenvolvimento evolutivo e não combatê-la, pois ela é nada mais que um caminho para a nossa perfeição. Aqui. E do outro lado do livro, nós temos uma breve apresentação dos autores. Então, o primeiro autor, o Thoward Detv. Vou ter que pesquisar como é que se fala o nome dele. Voltando, depois de pesquisar estes nomes, vamos ver se eu consigo. Thoward Detlefsen. Thoward Detlefsen. Vamos ver. Faleceu em 2010. Ele era um psicoterapeuta e filósofo alemão. Aliou a sua formação em psicologia com estudos profundos das ciências esotéricas e da astrologia aplicada ao diagnóstico psicológico. Gente, olha que formação mais linda! Psicoterapia, ciências esotéricas e astrologia. Nossa! Durante décadas, realizou vários experimentos sobre hipnose e desenvolveu uma terapia de vidas passadas usada até hoje pelos psicoterapeutas. Ele é autor também de A Regressão a Vidas Passadas como método de cura e Édipo, uma interpretação psicoterapêutica da tragédia grega, que é este primeiro autor. Já vou dar um spoiler que ele só participou deste primeiro volume. Os outros dois foi só o Rutger Daunk, que é médico com especialização em naturopatia e psicoterapia. Estabeleceu uma abordagem holística à medicina psicossomática que se estende aos domínios místicos e espirituais. Fundador de um centro de cura na Áustria, atualmente ministra seminários no mundo todo. Dele já foram publicados os livros Qual é a Doença do Mundo? A Doença como Linguagem da Alma na Criança, A Saúde da Mulher e As Crises da Vida como Oportunidade de Desenvolvimento. A Doença como Caminho compõe com A Doença como Linguagem da Alma e A Doença como Símbolo a mais importante trilogia já publicada sobre medicina psicossomática no Brasil. Vou te mostrar agora o sumário do livro. Ele é dividido em duas partes. Tá? Já vou aproveitar para fazer uma pincelada sobre todos os livros, né? Praticamente os 3 livros têm essa mesma estrutura, de uma primeira parte mais teórica, mais filosófica, e depois as doenças em si. Então, na primeira parte, vou mostrar aqui de pertinho, ok? Primeira parte, condições prévias para a compreensão da doença e da cura. A doença como sintoma, a doença e os seus sintomas, polaridade e unidade, a sombra, bem e mal, o ser humano está doente, a busca das causas e o método do questionamento profundo, tá? 2 pontos interessantes da gente colocar aqui sobre até a parte teórica é que, embora os autores sejam formados em universidades, tenham uma base científica, uma base acadêmica, eles se posicionam claramente, desde a introdução e em outras partes também do livro, como não científicos. Até separei um trecho aqui para te citar, porque eles colocam isso bem claro. Então, a gente tem um ali que é formado em psicologia, o outro é médico. E na página 13
bem na introdução ali, os autores já colocam: não fazemos questão de ser científicos, visto que nosso ponto de partida é completamente outro. Não obstante, não se deve concluir que a argumentação ou a crítica científica nunca serão usadas no nosso modo de analisar os fatos. Adotamos o abandono intencional do enquadramento científico, pois este se limita exatamente ao campo funcional e, dessa forma, impede que o significado e o sentido fiquem claros. Uma abordagem como a nossa não se dirige a racionalistas e a materialistas inveterados, mas é dedicada a pessoas dispostas a seguirem a trilha intrincada e nem sempre lógica da consciência humana. Então, essa é uma característica bem importante de já colocar aqui. Eles, embora tenham uma base acadêmica, eles se posicionam como não sendo um livro científico, mas sim muito baseado nas suas observações, nos atendimentos que eles foram fazendo ao longo das vidas, da vida, né? E a psicanalista teve um ato falho, né? Enfim, ao longo da vida e a construção de uma filosofia da doença. Isso eles colocam muito claramente, principalmente neste primeiro livro da trilogia, que é uma filosofia da doença. Como pensar sobre a doença, tá? Um outro ponto, uma característica também bem interessante, é que eles são junguianos. Este primeiro volume, eu não tenho bem certeza se eles são, tipo, declaradamente junguianos. Mas eles trabalham esses temas de luz e sombra, de simbolismo, de arquétipos, de amadurecimento, que são temas bem similares, bem pertencentes aí à teoria junguiana. Mas nos outros volumes, esses eu tenho certeza que sim, é citado Jung. Tá? Isso é um tema bem importante, porque a psicossomática, ela nasceu através da construção psicanalítica. Então, vários outros autores, pensadores, ao longo dos séculos, já relacionavam as doenças físicas, as questões físicas, de forma geral, com questões psíquicas. Então, não foi Freud nem a psicanálise que inventou isso, que surgiu com isso a primeira vez, mas foi na psicanálise que isso foi sistematizado. Inclusive, quando eu comecei a me interessar por psicossomática, foi na época que eu estava autodidata mesmo em psicanálise. Comecei a estudar por conta psicanálise e aí acabei me aprofundando no tema psicossomática, que acabou me trazendo aqui. Mas claro que é importante também colocar que a psicanálise freudiana ali, raiz clássica, ela tem suas diferenças da abordagem junguiana. Jung foi um psicanalista, depois ele se autodeclarou saindo do movimento psicanalítico. Tem algumas coisas de Freud que são muito similares a Jung? Tem outras que são bem diferentes. Então aqui é importante te colocar isso. Se você tem uma visão integrativa da vida e da psicanálise, ok. Se você busca só Jung, ok. Se você quer uma psicossomática puramente freudiana e dos seus sucessores ali mais fiéis, aí talvez entre em conflito com alguns temas da psicanálise mais clássica mesmo, tá bom? Então essa é uma característica importante de a gente colocar. A segunda parte, então, interpretação e significado dos sintomas e das doenças. Aqui um ponto importante também de colocar é que os autores, eles citam órgãos, sistemas, citam doenças em específico, mas eles também incentivam que a pessoa pense sobre. Porque, enfim,
são muitas doenças que existem e muitas são também descobertas com o passar do tempo. Querer que sempre tenha ali especificamente a sua doença, o seu transtorno, enfim, descrito é praticamente impossível. Teria que quase ter uma atualização por ano esses livros deles. Então eles incentivam que, mesmo que tenha descrita ali a doença que a pessoa tem, ou ainda que não tenha, que a pessoa entenda sobre o todo, sobre os órgãos que estão ali no entorno dessa sua doença, sobre o sistema como um todo, qual é a mensagem que passa ali de forma geral, para daí chegar então ao significado da doença em si. Então os autores eles incentivam muito que isso aconteça. Isso é batido na tecla em todos os 3 livros, tá? Então na segunda parte a gente já vai ter descrito doenças e órgãos separadinhos. Primeira parte mais filosófica e a segunda parte realmente mais específica, mais pontual. Então aqui na segunda parte nós temos as infecções, o sistema imunológico, a respiração, a digestão, os órgãos dos sentidos, as dores de cabeça, a pele, rins, sexualidade e gravidez, o coração e a circulação, o sistema motor e os nervos, os acidentes, os sintomas psíquicos, o câncer, AIDS e, por fim, o que podemos fazer. Tá? E aí, bem ali na última parte do livro, tem uma lista de correspondências psíquicas dos órgãos e palavras-chave para as partes do corpo. Então, te mostrar como que... Tá minha anotação aqui. Como que está visualmente dividido o livro, tá? Então, aqui na parte teórica, na primeira parte, é realmente bem explicado as bases filosóficas, teóricas que eles se utilizam, buscando realmente essa construção desse saber psicossomático bem holístico, que é inclusive o deles, tá? Uma coisa super interessante é que ao final, deixa eu procurar aqui para te mostrar. Ao final dos capítulos, eles trazem resumos. Ó, aqui, esse aqui é um resumo do último capítulo da primeira parte. Ele traz um resumo da teoria. E depois, na segunda parte, quando ele vai para os temas em si, ele traz no fim de cada capítulo, de cada um daqueles sintomas e órgãos que eu citei, traz também perguntas reflexivas. Então, por exemplo, esse aqui da infecção. Qual conflito existente na minha vida que até hoje eu não vejo? Que conflito estou evitando? Que conflito tento fingir que não existe? Aí, aqui nas alergias, ó, também. Então, aqui na alergia, por exemplo, ó, sistema imunológico, aí ele discorre sobre o tema e, por fim, tem perguntas sobre alergias. Quais âmbitos da vida me inspiram tanto medo que procuro evitá-los? Até que ponto uso minha alergia para manipular o meio ambiente? Tá? E aí, assim são com todos os temas. Alguns são menos falados, são mais breves, e outros eles são mais pormenorizados. Por exemplo, aqui a parte da digestão. Aqui na parte da digestão, ele é subdividido em dentes, o engolir, náuseas, o estômago. E aí, por fim, lá, as perguntas, males estomacais e digestivos. E aí tem 7 perguntas, né? Uma delas
o que não posso ou não quero engolir. Então, isso tudo para fazer uma reflexão sobre cada um desses sintomas e cada uma dessas áreas do corpo. E aquela última parte que eu citei, que é uma lista, né, de correspondências, ela é uma lista bem simples, bem direta mesmo, aqui no fim. Então, bexiga ligada à pressão, a desapego, dentes, agressividade, vitalidade, joelhos, a humildade. Pontos positivos do livro, então, tá? Não há dúvida que é a melhor coleção de psicossomática que tem. Tem outras por aí que são, inclusive, muito mais extensas, com volumes e volumes e volumes, mas que você vai ler, parece que um embasamento, falta um fundamento, falta aquilo parece meio solto, sabe? E esse daqui não. Então, esse livro primeiro mesmo, que ele é bem pormenorizado, essa parte de como pensar a doença. Nossa, tu aplica para qualquer doença, tu aplica para qualquer área, inclusive da saúde vista de uma forma holística. Então, sem dúvida, é a melhor coleção de psicossomática. Ela é profunda, ela traz uma seriedade, ela é reflexiva. Então, para quem de fato busca um olhar sério, comprometido, maduro para a psicossomática, essa aqui é a melhor coleção e começar por esse livro mesmo, tá? Um ponto negativo, que aí não é bem um ponto negativo, mas vou colocar como uma característica que talvez soe para alguns, é que talvez a leitura desse livro soe um pouco como um lugar comum. Do tipo, mas eu já sabia disso. Mas isso aqui eu já vi no YouTube. Mas esse aqui tem um perfil já no Instagram que fala. Então, talvez algumas ideias, elas soem como já estava sabendo. Mas, em 1983, não, ninguém estava sabendo. Então, esse livro aqui é que traz essa originalidade, tá? Então é interessante também como uma forma de ir na raiz de como surgiu essa discussão, tá? Mas pode ser que a leitura acabe não ficando muito interessante para algumas pessoas nesse sentido, por alguns conceitos já serem realmente mais populares. Um outro ponto negativo é essa parte do não seguir o cientificamente correto, tá? E aí, é até difícil dizer se é um ponto positivo, um ponto negativo, enfim, tá? Porque eu mesma venho de uma formação acadêmica. Fiz graduação, pós, mestrado, cheguei a ser aprovada no doutorado, mas não fiz. E, enfim, me decepcionei com a vida acadêmica e vim para o lado holístico da força. Mas não quer dizer que não seja importante. Não quer dizer que a ciência não seja importante, não tenha contribuições, que o pensamento científico não seja importante. Só que não é o mesmo pensamento para todas as áreas da vida. Não é a mesma metodologia cartesiana para todas as áreas da vida. Não se aplica a tudo em todo tempo. Então, a ciência tem sim as suas limitações. Ela chega até um ponto e o outro ponto é um lado mais holístico, espiritualizado, enfim, tá? Só que tem alguns momentos do livro que eles tocam ali na ferida, né? Cutucam. Por exemplo, tem uma parte que é falada assim, ó, lá na página 7, bem no início. Pessoas cuja meta é a iluminação não têm tempo para a ciência, elas precisam de conhecimento. Tipo, sim e não. Sim e não. Por que sim? Essa frase em algum nível está certa. Porque, de fato, se a gente ficar esperando a ciência confirmar tudo, muitas coisas ficam travadas.
Até porque a gente sabe que algumas áreas da ciência têm mega investimentos, têm outros interesses e outras partes da ciência, outras áreas da ciência não tem tanto investimento assim, não, e acaba, enfim, né, não se desenvolvendo tanto como muitas vezes a gente gostaria. Então, ficar esperando o comprovado cientificamente pode atrasar realmente muitas coisas. E aí nós temos vários pensadores que venham confirmar isso. A própria psicanálise e tantas outras teorias também. Hoje existem ferramentas e métodos científicos que confirmam, mas nas suas épocas de surgimento, não. Então, essa parte é meio complicada. No entanto, há coisas que não tem por que a gente ficar batendo de frente com a ciência, porque isso vai atrapalhar realmente aí nosso desenvolvimento espiritual e humano. Então, tem que se encontrar um caminho do meio. Considerar todos os avanços da ciência, todas as descobertas da ciência, mas ao mesmo tempo termos também o nosso lado intuitivo, o nosso lado de construção de raciocínio, se aquilo faz sentido, mas ainda não está comprovado cientificamente, vamos considerar ali as hipóteses. Então, acho que aqui é um ponto que vale essa consideração aqui, porque ele é bem delicado, tá bom? Mas enfim. E a quem eu recomendo este livro? Psicanalistas, principalmente psicanalistas integrativos. Então, psicanalistas que leem diferentes autores, não são aqueles psicanalistas clássicos e que só leem realmente o Freud e seus sucessores mais fiéis, mas aqueles que têm um olhar realmente mais sistêmico para a vida humana, para a saúde humana. Esse livro vai com certeza contribuir demais, tá? Para junguianos, eu também sou junguiana, amo a teoria de Carl Gustav Jung, super recomendado, inclusive, na verdade, quem faz formações de Jung, muito provavelmente, em alguma disciplina, vai acabar estudando esse livro, né? Então, se for fazer uma formação de psicologia analítica, muito provavelmente esse livro, ou os 3 mesmo, vão acabar caindo na bibliografia, tá? Psicossomatistas, então quem for se especializar em psicossomática vai ver várias vertentes, existem várias formas de se olhar a doença. Então essa daqui é uma, a própria medicina tradicional chinesa traz outra abordagem, a própria psicanálise mais ortodoxa traz também um outro olhar, enfim. Então, todos esses tipos de abordagens psíquicas vão se beneficiar. Terapeutas corporais, massoterapeutas, instrutores de yoga, todos os terapeutas que trabalham com o corpo vão se beneficiar também, porque é muito comum chegar uma pessoa com um desconforto, às vezes recorrente ou às vezes fulminante, aquilo veio de uma hora para outra, e na verdade esse terapeuta corporal ele vai conseguir identificar que não é aquele problema, é uma outra coisa que está por trás. E aí ele, como um terapeuta corporal, pode contribuir com o bem-estar do seu utente nesse sentido, tá? Não recomendo este livro para quem? Para pessoas, vamos dizer assim, comuns, tá? Então, se você é uma pessoa que daqui a pouco tem asma, vou ler os 3 livros para entender a minha asma. Vai ficar maçante, vai ficar cansativo, não, tá? Então, vamos dizer assim, para o público geral, eu não recomendaria este livro, porque ele realmente tem um olhar, uma carga bem filosófica, bem teórica, robusta, bem robusta. Então, para quem só quer saber ali do seu problema de saúde, isso vai ficar cansativo. Então, nesse sentido, eu recomendo mais para profissionais, para terapeutas, do que para um público comum, geral, enfim, para o público final, tá bom? Então, meus amores, era
para isso, para este livro, vou desligar a câmera e começar a resenha do próximo, que é para eu encerrar esta dívida e encerrar esta trilogia. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!